Bom dia, turma. Boa noite. Então, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver o que vocês já estão observando, mas agora a gente vai tirar dúvidas. Que são separações de misturas. Beleza? Então é isso que vocês estão vendo agora, que está lá nas avaliações e também na recuperação paralela. Separações de misturas. Beleza? Então nós vamos ver os tipos de separações de misturas. Existem vários tipos de separações de misturas. Mas primeiro a gente começa com os processos das separações de misturas. Então existem dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as heterogêneas. Homogêneas são misturas que elas estão com uma homogeneidade. Então quer dizer o quê? Que você não consegue ver o soluto e o solvente ali, certo? E as misturas heterogêneas são misturas de diversas fases, que são o quê? Misturas onde existe óleo, existem detritos, existem sujeiras. Então essas são misturas heterogêneas, beleza? Então vamos lá. Então a separação das misturas homogêneas é a mais difícil, certo? Porque você não está conseguindo ver o que tem ali. Então a separação de misturas homogêneas, elas podem ser feitas, elas são feitas na maioria em laboratório, e são as destilações. Então tem a destilação simples, a destilação fracionada. Essa destilação ela é muito utilizada na produção de bebidas alcoólicas. Por isso que a gente ouve falar sobre os destilados, certo? E assim, né? Crianças e adolescentes não podem beber bebidas alcoólicas. Então fica bem claro para vocês. Então a gente tem destilação simples e destilação fracionada. Beleza. Então aqui na destilação fracionada, o que ocorre? Tanto na simples como na fracionada, a mistura ela é aquecida, certo? E ela passa por um tubo, essa mistura ela é aquecida e passa por um tubo de vidro, certo? No passar por esse tubo de vidro, ele é resfriado. Então ela é aquecida no início e no decorrer do tubo aqui ela é aquecida, né? Existe um fogo e ela é aquecida. E aqui ela é refrigerada. Beleza. Quando ela chega no final, ela está destilada. Por quê? Porque toda a mistura, as impurezas, elas vão ficar condensadas dentro desse tubo. E aqui no final a gente tem o líquido que ele sai já destilado, ele já sai limpo. Então essa é uma forma de separação de misturas. Beleza? Ok. Beleza. Então agora a gente segue para outras formas de separação de misturas. E nós temos a vaporização. Como ocorre a vaporização? A vaporização, ela também é conhecida como evaporação. Você aquece um líquido até que todo o líquido que tem ali evapore e o sólido sobre. A gente consegue, utilização de evaporação para a produção de sal. Por quê? Porque isso é
toda a água é evaporada e o sal sobra no fundo. Então esse é um método de separação de mistura chamado de vaporização ou evaporação. Beleza? Aí nós temos outro método, que é a liquefação. Liquefação. Ok. A liquefação, ela é um método de separação de que ocorre? Da mesma forma que os outros, ele é aquecido, certo? Só que a liquefação, ela é utilizada para a separação de gases. Por quê? Porque você aquece muito um gás, você tem dois gases misturados, por exemplo, o hidrogênio e o oxigênio, certo? Eles têm densidades muito parecidas. Só que quando eles são aquecidos, o hidrogênio ele tende a ficar mais leve, então ele sobe. E o oxigênio tende a ficar mais pesado e ele desce. Então dessa forma a liquefação você consegue separar gases. Então a liquefação ela é uma separação de mistura de gases. Então essas três aqui, essas que eu passei para vocês, elas são formas de separação para misturas homogêneas. Agora a gente vai ver separação de misturas heterogêneas. Então, a separação das misturas heterogêneas é mais fácil. Por quê? Porque você está vendo o que você vai separar. Então, a separação de misturas heterogêneas, a gente começa por uma chamada centrifugação. Centrifugação. Na centrifugação, você coloca o que você quer separar em uma centrífuga. Essa centrífuga ela vai fazer vai girar muito rápido e esse giro ele vai separar a mistura. Então o sólido vai para o fundo e o líquido fica em cima, certo? Que é chamado de sobrenadante. Então a centrifugação é utilizada dessa forma. Um exemplo é quando você você bota a roupa, a gente coloca a roupa na centrífuga para ela secar. O que ocorre? Ela está separando ali o tecido da água, porque ela gira tão rápido em que todo o líquido ele é botado para baixo. Então nós temos a centrifugação. Beleza. Depois nós temos a filtração. Essa é bem conhecida, né, gente? Filtração. O que é a filtração? A filtração você utiliza para separar líquidos. Por exemplo, quando vai fazer o café, você coloca o pó de café com a água. O filtro, que na maioria das vezes é de papel, de plástico, de qualquer outra coisa, ele filtra aquele líquido. Então o líquido ele vai para baixo e todas aquelas partículas elas ficam retidas no filtro. Então essa é a filtração. Um exemplo é da gente fazer o café. Também temos a decantação. Decantação. A decantação também é bem fácil. A decantação ela ocorre quando você coloca um líquido que ele está com alguma sujeira, alguma coisa. Então ele ocorre a decantação. Todo o sólido vai para o fundo, ele decanta. A decantação, um exemplo da decantação é o que eles utilizam para separar o esgoto. O esgoto ocorre decantação. É colocado toda a água de esgoto lá e todo o sólido ele vai para o fundo. A água que está em cima ela é retirada e aquele sólido ele é dado um destino final. Então essa é um método de separação chamado decantação, quando o sólido vai para o fundo. Beleza. Também tem outra que é bem conhecida, que seria a separação magnética. Separação magnética. O que é a separação magnética? O nome já diz, né? Você tem vários metais e utiliza um ímã para fazer essa separação.
Então você tem ali, por exemplo, pó de ferro misturado em areia. Você utiliza o ímã para fazer essa separação. Beleza. Depois da separação magnética, nós temos outra forma de separação heterogênea, que é a chamada ventilação. O que é a ventilação? Ventilação também o nome já está bem explicativo. Eles utilizam muito a ventilação para separar o café. O café é colhido e toda aquela palha ela é ventilada. Então quando as pessoas ficam com aquela peneira lá balançando a peneira, ocorre a ventilação, porque o vento ele já retira a palha e separa ela do café. Então essa é a ventilação. E nós temos também a levigação. Mas o que seria essa levigação? A levigação é uma mais complexa e ela não é muito conhecida. A levigação ela é uma separação química também. Ela ocorre quando você tem que separar, por exemplo, o ouro de outros metais. Então o que ocorre? É colocado produtos químicos na água e esse produto químico eles são mais densos. Então ele faz com que tudo que é menos denso boie. O ouro, como é menos denso, ele acaba boiando e aí ele é retirado. A levigação ela é utilizada com mercúrio e ela é algo que dá muito impacto ambiental, certo? E também temos a peneiração. Peneiração. Como o nome também já diz, né? A peneiração ocorre quando você utiliza de peneiras para fazer essa separação. A peneiração é para separar sólidos maiores de menores. Então, todo o maior fica na peneira e o menor é separado, certo? E aí nós temos a flotação e a floculação. O que é a flotação e a floculação? Flotação e floculação. São dois métodos de separação muito parecidos, tanto a flotação como a separação. Tá? A flotação e a floculação são utilizados para a separação de água em tratamento de água. Na flotação é colocado oxigênio e todas as partículas menos densas elas vão para a superfície e são retiradas. E a floculação, todas as partículas mais densas vão para o fundo, elas floculam, elas vão para o fundo, mas elas são diferentes da decantação. Por quê? Porque na flotação e na floculação você precisa utilizar por meios químicos. Então você coloca elementos químicos que vão fazer com que as partículas menores vão para cima e as partículas menores vão para o fundo. Então a gente tem a flotação e a floculação, que são muito utilizadas em tratamento de água. E aí nós também vamos ter a catação, que é a mais fácil, né, gente? A catação, ela vai ser catado, né, retirado os maiores dos menores ou o que você quiser retirar ali. Então é o método da catação. Beleza? Estou terminando aqui com esse. A gente viu todos os métodos, a maioria dos métodos de separação de misturas homogêneas e de misturas heterogêneas, certo? Então é isso aí, o conteúdo que vocês tinham lá. Vocês, por favor, façam as provas, quem não fez, os exercícios avaliativos e os outros exercícios, porque eles também vão valer nota, e façam a recuperação paralela. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo.